porque é um contínuo, né? É de glória em glória. E como que ele vai crescendo? Ele vai crescendo com um aumento de Deus. Porque o próprio Deus vai gerando naquele corpo, em Cristo, pelo Espírito, aumento. É um aumento que provém de Deus. É aumento, na verdade, do próprio Deus nele, né? Então, essa é a ideia, as 3 ideias importantes desse versículo 19. Primeiro, compreendermos o que é reter a cabeça. É tanto pessoal quanto corporativo, e os dois são inseparáveis. Está aqui mais um assunto em que o que Deus uniu não separe o homem. Nós queremos ter morte na vida espiritual, é só separarmos o pessoal do corporativo. E procurarmos ter atitudes independentes, serviços independentes, mentalidade independente e tudo mais independente, né? Isso é uma sentença de morte para a nossa vida cristã, porque o pessoal e o corporativo são inseparáveis. A segunda ideia importante é como o corpo pode reter a cabeça. Depois vamos entrar nas evidências, ainda não estamos lá, estamos fazendo só um preâmbulo, mas você vê aqui de modo geral, primeiro, como esse corpo, então no sentido corporativo é claro, como ele pode reter a cabeça, suprido e bem organizado ou bem vinculado pelas suas juntas e pelos seus ligamentos. Você sabe que Colossenses e Efésios são 2 epístolas chamadas de gêmeas, pares. Se você ler Efésios 4, 15 e 16, Paulo diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos, a mesma ideia aqui, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Ao verso 16 de Efésios 4, diz assim: de quem todo o corpo. Então é exatamente o que ele disse aos Colossenses, só que de forma diferente. Há aspectos diferentes da verdade mencionados nas 2 epístolas, senão nós precisaríamos de uma só, não é? Elas não são idênticas, elas são complementares. Então ele fala que essa cabeça, de quem todo o corpo, e aí ele apresenta a ideia, suprido e bem vinculado pelo auxílio de toda a junta e pela justa cooperação de cada parte, e ele conclui assim o verso 16 lá: efetua o seu próprio aumento. A mesma ideia aqui, aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então, há outra verdade aqui, nessa última frase, tão preciosa, para não ser perdida por nós. Sabe qual é? A igreja não precisa de nada externo a ela para crescer. Ela não precisa de filosofia, ela não precisa de psicologia, ela não precisa de estratégias, ela não precisa de eloquência, não precisa de oratória, não precisa de intelectualidade, não precisa de nada. Ela tem os próprios elementos, e todos são espirituais, para que ela possa efetuar o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Oh, irmãos, que corpo maravilhoso é esse, o corpo de Cristo. O Senhor nos leve ao arrependimento. O que nós temos feito com o corpo de Cristo? Como ele é precioso, como ele é rico, como ele é abundante, estabelecido pelo Espírito Santo, para ser vivido por nós na realidade espiritual. Só há um caminho para nós retornarmos a isso, que nós vemos aqui nesse verso tão rico, verso 19. Esses 3 aspectos aí. E esse caminho se chama arrependimento. Arrependimento. Irmos diante do Senhor, para que Ele nos mostre no que nós temos pecado contra Ele, a cabeça, e contra o seu corpo, que é a igreja. Para que nós possamos ter o seu aumento. Então ajude-nos o Senhor, examinando essas evidências, a nos sondarmos diante dele como indivíduos e como assembleia. Como indivíduos, porque reter a cabeça tem um aspecto pessoal. Como assembleia, porque o pessoal não vai a lugar algum sem o corporativo. Então ajude-nos o Senhor nesses assuntos. Vamos entrar, depois dessa introdução, na primeira evidência. Vamos extrair essa primeira evidência da própria epístola aos Colossenses. Eu sei que, muito provavelmente, você deve conhecer, pelo menos razoavelmente, essa epístola. E se conhece, você sabe que o capítulo 2 é um capítulo pesado, de muitas advertências. O verso 8 começa com a palavra cuidado, uma palavra notória nessa epístola. Porque Paulo escreve essa epístola com um tom de urgência, de advertência. Cuidado. Já lá no verso 4, logo que ele termina os 3 primeiros versículos, especialmente o 2 e o 3, falando das riquezas de Cristo, que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele fala isso no verso 3. E logo no verso 4 ele já entra com a advertência, e desde o 4 ele vai ao capítulo
todo com advertências. Diversas advertências. A primeira delas está no verso 4. Assim eu vos digo, em Cristo estão ocultos todos esses tesouros, todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros do conhecimento. E eu vos digo isso para que ninguém vos engane com os seus argumentos atraentes. Algumas versões dizem raciocínios falazes. A ideia são argumentos atraentes. Paulo chama isso, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, ele chama isso de sofisma. Sofisma é um argumento atraente. Sofisma é algo que parece que tem roupa de verdade, mas não tem corpo de verdade. Tem aparência de verdade, mas não tem conteúdo de verdade. Sofisma. A mesma ideia está implícita aqui, no raciocínios falazes,